dor e esse lamento da igreja perseguida. Nós sofremos por várias razões. A vida em si já traz muito sofrimento. Se você não quiser sofrer, eu sempre vai ter que entrar por faça a aqui, oração ó, de pagar João. uma. Peça para não ter nascido. Peça para não ter nascido. Não, ele vai chorar. Se nasceu, começa um processo de morte. E todo processo biológico de morte é doloroso. Você sofre porque perde uma pessoa querida, você sofre porque passa por uma decepção, sofre porque o corpo não responde do mesmo jeito que respondia antes. Eu já estou dizendo isso hoje, né? Não posso falar alguém e entrando ali e ainda está jogando bola. Eu digo, puxa, cara, a cabeça pensa, mas as pernas não acompanham mais, né? Então, e aí você, desde o sofrimento mais simples da vida, o amor por si já gera sofrimento, porque o amor é sempre doação. E quando você doa, você tira de si pedaços seus. Toda a alegria que a mãe sente no processo de gestação, todo fascínio com a criança que vai nascer, ela sabe o quanto esse processo é doloroso, é desgastante, é emocionalmente estranho, e por aí vai. Claro que eu estou falando porque eu escuto do ser feminino. Eu não tive essa experiência literal da gestação. Eu tive a experiência dos meus filhos, das minhas filhas, de poder perceber o nascimento, de poder perceber o processo, e mentalmente me envolver em todo o processo, com toda a alegria, com todo o fascínio do nascimento da criança. Mas as mães sabem disso muito mais. Nós temos outras formas de sofrimento, que é o sofrimento por causa das nossas imperícias. Às vezes você comete uma imperícia, comete uma falha na vida e com isso sofre, padece. Às vezes nós sofremos por causa da imperícia de outros. Outras pessoas às vezes cometem uma imperícia e você padece. Atletas que tiveram o seu espaço de competição interrompido precocemente porque um acidente tirou o atleta do caminho, e o acidente era de outro cara irresponsável, dirigindo alcoolizado, e aí você também sofre por imperícia de outro. O nosso tema é o tema do sofrimento não por conta dessas situações, é o sofrimento por conta da hostilidade do outro, de não entender, por exemplo, a liberdade religiosa, de não compreender o fato de que todos nós temos a chance, a oportunidade de uma crença, e expressando essa crença, queremos expressá-la na geopolítica onde a gente vive, no espaço geográfico onde a gente vive. Esses dias, pensando sobre igreja sofredora, eu estava lembrando dois grandes amigos, o José Tchuquinho e o Norman, que eram dois amigos que trabalhavam com a gente na Visão Mundial, que foram metralhados em frente ao escritório da Visão Mundial em Lima, no Peru, em 1991. Duas pessoas fantásticas, dois amigos assim, um era colombiano, o outro era canadense, e eles foram metralhados no dia 17 de maio de 1991, que era o dia que o Sendeiro Luminoso comemorava o seu aniversário de organização, e naquele ano eles resolveram matar estrangeiros. Vamos sair assim, onde é que tem estrangeiro? E eles dois iam entrando no escritório da Visão do Pai e foram metralhados. Um deles pegou 40 e tantos tiros no corpo, e assim, foi uma situação lamentável. Então você, às vezes, sofre a perseguição por causa da hostilidade do outro. Você pode sofrer a perseguição por conta da vinculação que faz-se de você e outros grupos, outros segmentos religiosos. Por exemplo, cristãos na Palestina, às vezes, vão sofrer algum tipo de perseguição porque o outro acredita que ele tem alguma vinculação com o judaísmo. Eu vivi em Angola durante 3 anos, no período de guerra. O país estava saindo de um comunismo radical, e eu percebi que algumas pessoas eram perseguidas porque, na verdade, tinham uma opção religiosa, fosse da cristandade ou de qualquer outra experiência religiosa. Mas eu lembro de um zairense que eu fui apoiá-lo, ele estava preso, e eu percebi que a prisão dele, mesmo que ele se confessasse cristão, não era porque ele era cristão. Ele tinha feito outras besteiras, né? Ele tinha cometido outros erros. E aí, por conta dos outros erros, é que ele estava preso. A situação era complicada da prisão dele. Eu lembro que quando eu visitei, ele estava com malária. Era de um sofrimento, um tipo de ambiente terrível. Não estou justificando o ambiente. Eu estou dizendo que, por mais que ele dissesse que ele estava ali porque era cristão, não era. Ele estava ali por outras razões. Então, e Jesus fala, aliás, Pedro fala isso. Ele diz: se alguém é perseguido ou sofre
por causa dos seus próprios erros ou por causa dos seus pecados, não se alegre com isso. Mas se você é perseguido por amor a Cristo, alegre-se com o fato de que você está sendo perseguido por uma causa nobre, por uma causa muito nobre. Então tem muitos irmãos e irmãs por aí afora sendo perseguidos por causa nobre. Eu conheci um médico, um pediatra em Angola, e ele foi me mostrar no Lubango o lugar onde muitos cristãos eram eliminados. Um vale assim, terrível, aliás, um abismo, né, de mais ou menos mais de 1000 metros de profundidade no abismo. E não dava nem para você identificar os restos mortais ou coisa dessa natureza. Eles eram aqui que o pessoal era metralhado, né? E falando aquilo com a dor na alma e no coração, porque ele tinha familiares que tinham sido eliminados também daquela mesma situação. E aí tudo indica que naquele caso eram perseguidos por causa da sua fé, por conta da sua confissão, por dizerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós precisamos aprender algumas coisas com isso. Uma é que se você está comprometido com o amor, faz parte da natureza do amor você perder, porque o amor se doa, e às vezes você recebe a recompensa do amor que você doa, às vezes não. Quantas mães que se dedicaram tanto aos filhos e não tiveram a recompensa, e morreram sozinhas, e continuaram cheias de amor, e continuaram cheias de bondade, mas não tiveram o reconhecimento dos filhos. Às vezes, dependendo do tipo de família que ela vem, tem toda uma cultura de abraço, de afetividade. O outro vem de uma família, o marido vem de uma família que não tem afetividade, que não tem esse exercício do reconhecimento. Aí os filhos nascem e aprendem mais com a outra família do que a família daquela mãe que era tão despojada, capaz de ser altruísta, de se doar. E aí não vai acontecer, mas aquele animal continuar amando, né? Então faz parte da natureza do amor essa probabilidade, a probabilidade de não ter o reconhecimento. Faz parte da natureza do amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Jesus de Nazaré nos amou intensamente, amou todas as pessoas. E o amor de Deus não é um amor que discrimina, Ele ama um e rejeita outro. Ele ama a todos. As pessoas é que discriminam, as pessoas é que rejeitam a Deus, mas Deus continua amando a todos. Então não significa que tem o reconhecimento de todos e todas. Então já faz parte da natureza do amor essa probabilidade de que você vai fazer, agir, abençoar, animar as pessoas e não ter reconhecimento. Isso pode gerar sofrimento, pode gerar dor, vai depender da sua maturidade, vai depender de como você constrói o paradigma do amor e se sente realizado porque amou e não porque vai ter recompensa. Uma outra coisa que é da natureza do Evangelho é a probabilidade do sofrimento. Então, como o Evangelho é marcado pelo amor, como o Evangelho é batizado de amor, é da natureza do Evangelho. O nosso Jesus é chamado de o Cristo, porque é o Cristo sofredor. Quem creu em nossa pregação, diz o profeta Isaías, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, ele vem como raiz de uma terra seca, não tinha nenhuma aparência nem formosura, não havia nele nada que nos agradasse, e era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens, as pessoas escondem o rosto, nós o desprezamos e dele não fizemos caso. Ou seja, aquele que mais amou, o texto diz, nós o desprezamos e dele não fizemos caso. Então faz parte da natureza do Evangelho, especialmente em contextos de violência, em contextos de corrupção, em contextos de perversidade, em contextos de injustiça, faz parte da natureza do Evangelho a probabilidade do sofrimento. Por isso que eu desconfio que nós não vivemos bem o Evangelho no Brasil. Porque nós celebramos, e é legal, Melissa, que a gente celebre o fato de que nós não padecemos, o fato de que nós não sofremos. Mas se nós estamos num contexto de injustiça, de corrupção e de muita maldade e não sofremos, possivelmente o Evangelho não está permeando direito os nossos ambientes. Porque se nós vivêssemos a beleza e a profundidade do Evangelho, é provável que poderosos não tivessem nos aceitando. É provável que as grandes empresas da fé, as indústrias da fé, já estivessem nos eliminando. Era bem provável que os poderosos da religião que se promiscuem com o poder político e econômico no Brasil, já estivessem eliminando alguns seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, porque não suportariam a resistência e a ação dos seguidores do Jesus de Nazaré contra toda forma de maldade, toda forma de perversidade. É só você olhar na história do Jesus de Nazaré. Ou seja, o Cristo foi crucificado, e quando eu digo precocemente, eu estou falando do processo histórico. Claro que ele foi crucificado dentro do propósito de Deus, dentro da hora que era a hora de Deus,
mas olhando assim para a idade, morrer com 33 anos e meio. Quantos de vocês? Fica assim à vontade, se não quiser, não tem problema. Então deixa eu aumentar um pouco a idade para você ficar mais à vontade, né? Tem menos de 40. Ok? Os que têm 15, têm 16, ficaram mais à vontade, né? Obrigado, querido. Imagina só, gente, é morrer precocemente. É claro que essa história da idade depende muito da idade que você está. Meu pai faleceu com 91 anos de idade. E antes de terminar o livro As Faces de um Mito, que é um livro sobre a história dele, eu tentei conversar com várias pessoas. E tinha uma história muito pitoresca, ele pregando o Evangelho em Martins, no Rio Grande do Norte, de um tenente chamado Tenente Farias, que deu 6 tiros no meu pai. E os tiros, alguns dizem que passou acima do telhado, outros dizem que passavam raspando na cabeça dele e tal, né? E eu queria então ver como é que era a história, onde é que esse tiro tinha passado, como é que tinha sido. E fui na casa onde tinha acontecido o episódio, casa de Dona Arcanja, 96 anos, né? E comecei a conversar com ela, e foi interessante. Ela, não, meu filho, não foi assim tão simples como se diz, não. Chichico, meu marido, era um homem medroso, quando o povo começou a atirar, saiu correndo. Chichico só apareceu em casa no outro dia. E foi contando a história. Mas o detalhe interessante é que ela disse assim, meu filho, com quantos anos seu pai morreu? Aí eu disse, com 91, Dona Arcanja. Ai, meu Deus do céu, era muito criança. Ela com 96 achou que 91 era muito criança. Então essa história de achar que o outro morreu precocemente depende da idade que você está, porque geralmente estando bem perto da sua idade é muito precoce, poderia ter vivido mais, né? Mas olhando para a história do João Batista, que deve ter morrido aí também por volta dos seus 35, 34, ele tinha 2 anos a mais do que Jesus, e Jesus morreu com 33 anos e meio, a gente não sabe exatamente aí o período que o João Batista foi assassinado, mas estava aí nessa faixa entre 30 e 35 anos, né? O Jesus de Nazaré. Aí o primeiro mensageiro do ponto de vista da exposição pública foi o Estevão, foi apedrejado. Quando Saulo se converte ali na ilha, no caminho de Emaús, de Damasco, né? Por que eu estou em Emaús? 2 discípulos no caminho de Emaús, estou trocando Paulo. Então, quando Saulo se converte ali no caminho de Damasco, né? O anjo conversa com ele passa por uma experiência profunda. O Senhor fala com Ananias, manda visitar o Paulo, diz, vai. Ele diz, mas ele é um cara que está perseguindo. É como se o Ananias dissesse assim, o Senhor quer que eu me entregue assim para o cara me eliminar? Ele disse, não, vai porque ele está orando, vai porque ele está orando. E eu o escolhi para pregar o meu evangelho, o meu reino aos gentios, e ele vai falar perante os reis, e eu lhe mostrarei o quanto é duro padecer pelo meu nome. Então não é, Paulo, venha para o evangelho, e você vai ser um cara cheio de paz, e a vida vai ser tranquila, e tudo vai ficar legal. Venha e eu vou mostrar a você o quanto é duro padecer pelo meu nome. Então o convite é um processo de alto risco. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é um processo sempre de alto risco. Então você que acolheu o Evangelho, que abraçou o Evangelho, você está dizendo para você mesmo que assumiu uma proposta de amor, que assumiu uma proposta cuja misericórdia faz parte dela, que você se tornou um homem ou mulher cheio da graça de Deus, que o seu senso de justiça será muito mais aguçado depois da percepção do Evangelho, e que diante de uma sociedade perversa, diante de uma sociedade injusta, diante de uma sociedade visitada pela violência, haverá a possibilidade de você sofrer. E aí, nesse caso, quem faz missão transcultural sofre muito mais, porque nós somos, por exemplo, um país visitado pela cristandade, por conta das lutas de religiões menores, no passado o protestantismo inclusive. Nós temos hoje liberdade de culto, nós temos, claro que com o protestantismo, na Constituição de 1890, a lei dizia que nós tínhamos liberdade de culto sem expressão religiosa. Por isso que os nossos templos não têm cruz. Nossos templos não tinham expressão religiosa, por isso que ele era só um caixão, sem cruz, sem jeito de templo, porque a gente podia ter a liberdade, mas não a expressão religiosa. Então, só para explicar para você que nós estamos num ambiente onde nós lutamos por essa liberdade. Aliás, a gente precisa hoje pregar para os protestantes para eles não discriminarem outras religiões, especialmente as religiões afro-brasileiras. E os protestantes, por terem achado o seu espaço,
e acha que o outro é do demônio, e aí fica querendo então destruir o espaço do outro. E nós estamos num país que propiciou a todos nós a liberdade de culto, a liberdade de expressão religiosa. Onde é que a igreja sofre? A igreja sofre em lugares em que você tem um tipo de religião dominante e alguns segmentos radicais da religião. Por exemplo, em se tratando do islamismo, não é todo o islamismo que é radical e não é todo o islamismo que persegue os cristãos ou qualquer outra religião, mas você tem segmentos dentro do islamismo que persegue, que destrói, e não é só o cristão, é o religioso judeu ou qualquer outra expressão religiosa, porque Alá tem um monopólio de uma única religião e qualquer outro infiltrado precisa ser eliminado. E aí nesse espaço nós temos muitos missionários, muitas famílias que têm uma experiência, às vezes um sonho, tem um encontro com Jesus de Nazaré, leu uma página, pegou um pedaço da Bíblia, um pedaço mesmo, no sentido, estou sempre falando literalmente de fatos acontecidos, Bíblia que foi rasgada, alguém que achou um pedacinho, leu o texto, passou por uma experiência profunda. Às vezes um adolescente vai dizer ao pai, vai dizer à mãe, a primeira coisa que sofre é rejeição da família. Se tinha um tipo de escola que era escola financiada pelo Estado, perde a chance de estudar. Se tinha um trabalho e era trabalho público, perde o direito e pode perder a vida. Então nós temos hoje muitos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré nesses países, sofrendo, padecendo, com muito risco de vida. Eu queria, sim, inclusive, celebrar o fato de que a igreja aqui está tomando essa iniciativa hoje, de orar por essas pessoas, de interceder, de pedir a Deus para cuidar de suas vidas. Eu nunca sofri perseguição. No meu contexto brasileiro, no máximo bagunça aqui, bagunça lá, brincadeira com os meninos na escola. Teve uma situação que está me vindo aqui à memória que eu posso dizer para vocês. Estudava no ciclo operário, né? Depois se tornou no Colégio Antônio Salles, que é ali na Juvita Feitosa, com aquela avenida, não sei se é Professor Anacleto, que liga Bezerra de Menezes, mas ali naquele eixo, né, era ali que eu estudava. Mas antes disso era uma escolinha pequena chamada Escola São José Operário. E perto tinha o Colégio Redentorista, vários padres redentoristas holandeses. A única coisa que aconteceu comigo era porque o padre ia 2 vezes por semana, ele ia na sala de aula. Desculpa se tem alguém do mundo católico, eu vou contar simplesmente como o fato aconteceu, respeitando toda a expressão religiosa. Eu acho que o padre é que não respeitou tanto a mim quanto a um outro coleguinha. Mas eu vou contar como é que aconteceu. E aí meu pai dizia, olha, meu filho, quando eles forem rezar, fazer toda a celebração, vocês respeitem, fiquem em pé, se ele mandar ficar em pé e tal. E aí dava as orientações pra gente. Nesse dia o padre chegou, e ele era assim muito ríspido, muito contundente no que falava. Aí disse assim, quantos de vocês aqui não são batizados? Aí eu levantei minha mão, e um outro garoto, José Maria, que era filho também de família de culto afro-brasileira, então não era batizado. Aí ele olhou e disse, pagão, todos dois. Aproximou-se do José Maria, que era um garotinho maior, vai nascer um rabão enorme aqui atrás de você. A molecada começou a rir. Eu acho que ele gostou da brincadeira e chegou, você também não é batizado, né? Eu disse, sou não. Vai nascer um rabão aqui de baixo. Tal. Aí ele estava de batinho, eu disse, vai nascer um rabão aqui atrás de mim, depois que nascer um rabão debaixo da sua saia. Ele ficou muito bravo, olhou para a professora, põe esse menino para fora da sala de aula. Dona Isabel, a senhora assim, muito firme. Aí disse, não senhor, o senhor que desrespeitou minhas crianças, o senhor é que deve sair da minha sala de aula. Hoje eu me orgulho, na época eu nem tinha noção disso, hoje eu me orgulho da Isabel ter dito assim. Aí cheguei em casa, meu pai estava com um bilhetinho, para que eu só podia ir para a aula de novo se eu fosse, se ele fosse para uma reunião. Aí ele perguntou o que tinha acontecido, eu contei. Aí ele disse, foi assim que aconteceu? Ele foi assim. Dona Isabel, aí eu contei o que Dona Isabel tinha feito. Aí ele aceitou a reunião só se Dona Isabel estivesse na sala de aula, na sala da reunião. Quando Dona Isabel chegou, aí pediu para ela contar a história. Dona Isabel contou a história e disse assim, Dona Marília, que era a diretora, disse, olha, não vai acontecer nada com o menino. Eu quero que ele continue estudando. Aí olhou para o padre e disse, podia acontecer com o senhor, se essas 2 senhoras não estivessem aqui, porque o senhor ia começar a apanhar agora. E não vai apanhar porque eu respeito as 2, porque não é assim que se trata a criança. Eu dei uma xingada dele e tal. Então, a única coisa, né, eu lembro de, às vezes, no começo ainda, quando o bairro era muito simples, a gente celebrando algum culto campal, um cara gritar do outro lado, um berrar igual pode, nada de perseguição. Agora, um sábado pela manhã,
não por causa do Evangelho, talvez por causa da situação. Eu e a Dinha, eu chamo, não dá para chamar de sequestro, você ficar com 4 caras de metralhadora ali ameaçando, chamar isso de sequestro, você fica de 8 horas da manhã até 12 horas da manhã, isso não é sequestro, isso é um troço qualquer, né? É só um pânico, né? Passeio, um passeio, né? E diante do que eu vi de outras pessoas, pastor Chilo Dolo, meu amigo, por exemplo, que foi eliminado, né, perversamente, e outras pessoas, eu não, honestamente, nem quero criar pânico, nem também assim fazer disso nada. Mas foi um momento muito estranho, um sábado de manhã. Os 4 caras nos pegaram numa estrada, pediram para parar, eu achei que era uma blitz, alguma coisa dessa natureza, tomaram o meu passaporte, o cartão diplomático que eu tinha, por conta da natureza do trabalho que eu realizava, e aí entraram no nosso carro, não entrou, os outros foram um tipo de Hilux, as estradas muito ruins, com aquelas carroceriazinhas atrás, 3 foram atrás, a metralhadora aqui do meu lado, o outro com a metralhadora em pé dentro do carro, por trás onde a Dinha estava sentada, e a Dinha começou a cantar. A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma turbação me desvanece, a minha fé está em Jeová. E ela cantando com uma voz trêmula, né? O ambiente não era tão agradável para você cantar. Parecia uma ópera, né? Minha vida está. Eu olhei para ela e disse assim, eu não sabia que você cantava ópera tão bem. Tentei brincar, descontrair o ambiente, né? E aí os caras nos levaram para um ambiente descampado, ela ficou no carro, eu disse, eles começaram a conversar e pressionar de maneira... Eu pensei que eles queriam o carro, alguma coisa, vocês querem o carro? Não quero o carro e tal, não sei o que você faz aqui. Eu comecei a explicar e não escondi nada. Aí foi interessante, um deles saiu, ficou assim a uns 50 metros, 40 metros mais ou menos, de costa para onde eu estava com os outros 3. A impressão que me dava, não ficava olhando muito, mas a impressão que me dava assim, o cara foi fazer xixi e tal. Esse cara voltou, ficou entre eu e os outros 3, olhando para eles de costa para mim, gritando com os caras. Eu achei que era algum tipo de... fazia parte da liturgia, fazia parte do processo todo, de gerar um estado emocional mais agressivo, mas não era comigo, era com eles, né? E o que estamos fazendo com esse casal? Né? Começou a xingar, né? E olhar para os caras lá do outro lado. Era um português com algumas palavras do dialeto, que é um bundu e quimbundu, e o jeito de sotaque mais português de Portugal. E eu percebia toda a conversa, né? A pergunta dele era o que é que nós tínhamos feito para que eles estivessem nos perseguindo, para que eles quisessem fazer algo mal com a gente. Aí virou-se para mim e disse, vai embora. E eu pensei que vai embora, assim, esse cara vai metralhar e dizer que eu corri. Aí eu fui andando devagar, vai embora, vai embora. Entrei no carro, peguei o carro, eu dei partida no carro e ainda achei que não era para ir embora, que ainda tinha alguma artimanha. E aí quando eu consegui sair do ambiente, que peguei o asfalto, aí eu olhei para ele e disse, tem alguém orando pela gente nesse momento? Tem alguém orando pela gente? Quando eu cheguei em Fortaleza, isso foi em outubro de 1993, eu cheguei aqui, era mais ou menos meio de dezembro de 93, ali o aeroporto Pinto Martins não tinha toda a segurança que tem hoje. Se você tivesse um cara da segurança ali na entrada, você podia entrar, sair, pegar mala, ajudar a pessoa que chegava de viagem. E aí eu tenho um primo que é da aeronáutica, o rapaz que estava lá na segurança era amigo dele. Eu lembro bem porque estava ele e o meu pai esperando a gente quando descemos do avião. Era o Altevi. E aí quando nós descemos, ele não tinha dito para o meu pai por que ele tinha ido. Ele foi para me fazer uma pergunta, o que é que tinha acontecido com vocês? Aí ele tinha data, tinha um dia, eu me lembro bem que era mês de outubro, sábado de manhã, a tantas horas, nós fizemos o fuso horário, né? Era exatamente a hora que a gente estava nessa situação, ele estava em casa para almoçar e disse à esposa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso parar o almoço para interceder pelo Carlos e a Dinha, que da Neil disse que está acontecendo alguma coisa muito séria com eles. Se ajoelhou, orou lá um bom tempo, sentiu paz, voltou para almoçar e disse, não, agora eu estou tranquilo, já orei, estou tranquilo. Quando nós fomos ver, quando eu disse para a Dinha, tem alguém orando pela gente agora, eu acho que a saída dele lá no aeroporto foi só para confirmar essa minha frase para a Dinha, tem alguém orando pela gente agora. Estou dizendo isso para você porque essa manhã pode ser muito importante para todos nós, em intercessão. Quem sabe estaremos socorrendo pessoas em algum lugar que está vivendo uma situação de alto risco.
e vivendo alguma situação complicada. Vale a pena a gente orar pela igreja perseguida. Então, quando eu estou contando isso, eu não estou dizendo que eu fui um cara de igreja perseguida, honestamente não fui. Convivi com pessoas que foram, convivi com pessoas que sofreram quando eu cheguei para viver essa situação da guerra em Angola. Anteriormente aliás, tinha dois comunismos em Angola. Você tinha um comunismo inspirado pela União Soviética, a antiga União Soviética, que era mais brando, e você tinha um comunismo maoísta, que era um comunismo mais perverso, mais complicado e era muito radical, diferente do modelo dos partidos comunistas do Brasil. Não estou aqui defendendo ninguém, apenas para você não imaginar que o que acontecia lá é a mesma coisa. Não dá para eu dizer que o Chico Lopes é o mesmo cara que eu conheci do outro lado, alguns representantes do comunismo maoísta, por exemplo. Não posso comparar Chico Lopes com Savimbi. Seria injusto da minha parte. E seria injusto dizer que são os mesmos modelos, são inspirados por outras motivações e outras realidades. Mas só para dizer para você o seguinte: deve ter alguém nesse momento padecendo por amor a Cristo. Deve ter alguém padecendo porque se confessa seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Deve ter alguém em algum lugar padecendo porque tem uma expressão religiosa diferente da de outras pessoas. E tem um mundo complicado. E você está diante de um mundo perverso. Você está diante de pessoas que constroem paradigmas e eles acreditam que se eles pegarem 2 aviões e jogarem 2 aviões em cima de 2 torres gêmeas e fizerem o possível para que esses aviões estejam constantes, cheios de gasolina, de tal forma que não só os aviões matem os passageiros que estão dentro da aeronave, mas que construa uma probabilidade de matar mais gente, eu vou ser recompensado na eternidade. O cara acredita nisso. O cara tem muita fé e acredita nisso, e mata, e destrói, e mata perversamente. Então, tem gente padecendo porque não tem outra opção. Inclusive, queria animá-lo e animá-la a orar também pelos refugiados e acolher os refugiados. Nada mais triste, mais doloroso do que você encontrar alguém que está longe da sua terra, longe de sua família, longe do seu chão, longe de suas raízes, longe de sua história, porque não tem opção de viver na sua própria história. Seja o refugiado por outras circunstâncias mais brandas, como por exemplo, só deixo o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Só deixo o meu cariri na última alternativa, só deixo quando não der mais para viver aqui, porque todos nós temos raízes, todos nós temos história, e todos nós queremos viver na nossa terra. Então, quando isso não é possível, é porque a coisa ficou complexa e muito difícil. Então, eu queria continuar animando-os e animando-as a orarem pela igreja perseguida, por aqueles que sofrem por amor a Cristo, e a orarem também por esses e essas que não estão sofrendo a perseguição, porque isso aí não seja uma causa nobre. Mas a nossa oração hoje é por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho, porque estão anunciando o amor de Jesus ou porque tiveram uma revelação, acolheram o Evangelho, acolheram a pessoa de Jesus, confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e por conta disso estão padecendo.